A partir de agora, sobe o giro do motor. Está começando Café com Velocidade. Opinião e debate sobre o melhor do esporte a motor. Apresentação: Bárbara Franzin, Thiago Raposo e Fábio Campos. Café com Velocidade, o seu podcast semanal de automobilismo. Café com Velocidade. E para você que nos ouve no café.autosfera.com.br, chegou a vez da gente fazer mais um Café com Velocidade entrevista, recebendo aqui grandes nomes do automobilismo, e dessa vez vamos falar com um jovem talento, uma jovem promessa aí do nosso automobilismo, o Guilherme Samaia, que foi campeão em 2015, né, da Fórmula 3 Light, Fórmula 3 Brasil Light, e neste ano está correndo na principal. O campeonato que começou aí agora há pouco, né? Tivemos poucas etapas ainda e está desenvolvendo. Guilherme, seja muito bem-vindo ao Café com Velocidade, é uma honra muito grande recebê-lo aqui. A gente quer saber muito da sua história, dessa sua início de carreira no kart, da Fórmula 3, falar um pouquinho sobre o futuro. Então acho que a gente vai ter aí bons momentos aqui nessa entrevista. Legal, muito obrigado primeiramente aí a honra é minha de participar desse programa. Como você já citou, eu tive assim uma carreira nova no automobilismo, né? Eu comecei faz tempo no kart, mas no automobilismo meu primeiro ano foi em 2015 e estamos aí na luta, brigando para continuar evoluindo, aprendendo. E ano passado foi um teste, na verdade, que eu tive com meus pais, né, para ver se eu vou seguir realmente esse caminho. E graças a Deus, ano passado, como você disse, eu saí campeão da temporada de 2015 e foi um ano brilhante, assim, para minha carreira. Bacana, Guilherme. Eu queria até começar, então, te perguntando como que começou a sua carreira, seu interesse pelo kart, se foi algo da família ou se foi até um interesse seu, não só por automobilismo, mas por prática esportiva mesmo. Queria que você compartilhasse um pouco aí da sua história com a gente. Legal. Então, essa parte esportiva da minha vida começou muito cedo, né? Eu sempre fui uma criança muito ligada a esporte. Meus pais sempre incentivaram muito a prática de esportes, então desde cedo eu praticava muito esporte, assim, vários: futebol, tênis, natação. E a parte da corrida começou em casa, assistindo muitas corridas. Aí eu sempre amei carros. Aí eu já não sei o motivo, eu acho que veio no sangue. Mas aí um dia eu pedi pro meu pai me levar ao kart, né, para brincar. E ele levou. E eu viciei, basicamente foi isso. Aí um dia a gente marcou de ir na Granja Viana, brincar de domingo, né, que a gente ia de domingo, que era um hobby, era uma coisa não profissional. E um dia eu fui lá e eu bati o recorde da pista na minha faixa de idade, daquele grupinho lá. Daquele dia eu acho que eu bati o recorde da pista. E então a pessoa que organizava o evento, ele tinha uma escola de kart, e ele falou pra mim, chamou meu pai e falou: você não queria começar a correr de verdade? Você não tá pensando de correr, competir mais sério? E eu convenci meus pais a deixar, né? Então desde esse dia eu nunca mais parei. Eu ganhei meu primeiro kart, foi aos 10 anos, e eu ia treinar todo final de semana e muitas vezes de dia de semana. Eu acho que era principalmente numa terça ou quarta-feira que a escola permitia. E meu pai começou a me apoiar bastante daí. E depois disso, a história começou a complicar, porque eu queria levar isso para minha vida, e meus pais, eles tinham em mente que isso fosse um hobby apenas, né? Mas aí começou a vir resultados bons, eu
fui campeão de kart algumas vezes, mas o brinquedo foi crescendo também, né? Foi ficando mais caro, o preparo foi ficando mais intenso. E aí para passar para monoposto, para carro de corrida mesmo, foi uma batalha muito grande. Tive que convencer aqui em casa de que era isso que eu queria, então isso demorou uns 2 anos, né, para convencer. E em 2013, isso começou em 2013, essa história toda. E aí em 2013 eles não deixaram, não acostumaram com a ideia. E no final de 2013 eu consegui convencê-los a correr numa categoria que chama Fórmula Júnior, lá no Rio Grande do Sul, só de lá, compete só lá. E então eles me deixaram correr e na minha primeira vez num carro, eu fiz a melhor volta da prova, numa pista que eu nunca conheci, num carro também, né, primeira vez num carro, competindo com uma galera que já estava lá há um tempo. E isso chamou muita atenção de todos, né, principalmente dos meus pais, que falou, nossa, calma aí, acho que realmente a vontade é grande. E depois disso, passou 2014, continuei no kart, tentando convencê-los ainda. E 2015 foi quando eu realmente consegui fazer meus pais aceitarem essa ideia. E meu pai falou assim, eu te banco um ano, esse ano vai ser o ano assim, se você se dedicar e for isso que você quiser mesmo, você vai conseguir continuar, né, com as vitórias, vão vir os patrocínios, e aí a gente vê. Então esse foi em 2015, que foi um ano excelente para mim. Eu consegui, eu ganhei metade das corridas, né, da temporada. Cheguei a liderar, acho que 14 de 16 provas. Essas outras que eu não ganhei aí foi por acidentes, quebras, mas coisa que me rendeu muito aprendizado. E aí, graças a Deus, conseguimos o título e hoje estamos aqui na principal. Nossa, é muito legal a tua história, porque tem essa questão, não é só a vontade de correr e tudo mais, mas no seu caso rolou aquela negociação, né, com a família de muitos anos, insistindo. E aí eu te pergunto até, né, que você falou que estava estudando um pouco se realmente era isso que ia fazer e tudo mais. E agora você já tem a certeza que é esse caminho mesmo do automobilismo que você quer seguir. Agora que você já fez essa transição de kart, monoposto, já teve resultados legais, você está agora focado e tua família te apoiando 100%. Então, essa negociação foi bem difícil, até porque minha família nunca teve alguém assim que amasse motor, carro, né? Então foi difícil abrir essa porta. Mas graças a Deus a gente conseguiu conquistar bastante resultado positivo e agora eu tenho todo o apoio da minha família, não é mais difícil convencer eles a nada. Eles me apoiam, me dão uma estrutura legal para me preparar. E a gente está correndo atrás de buscar patrocinadores agora, bastante assim. Meu pai está bastante aplicado a me ajudar nisso. Os dois estão muito empenhados em me ajudar a seguir essa carreira, porque eles viram que realmente é o que eu sou bom e é o que eu amo e é o que eu vou mais me dedicar, assim, né? Ah, legal. E você já chegou logo na primeira temporada conseguindo resultados legais, então acho que deu realmente para convencer a família. Mas eu queria voltar um pouquinho no que você disse logo no comecinho, que você sempre foi muito incentivado a acompanhar o esportes, mas que você assistia corridas em casa. Imagino que isso geralmente vem mais do pai. E se era a Fórmula 1 que você acompanhava mais, ou se desde cedo você já dava uma olhadinha aí em outras categorias, ou se era mais concentrado mesmo na Fórmula 1. 100% Fórmula 1, foi sim com meu pai, né? Meu pai adorava as corridas, tanto meu pai até quanto minha mãe, que a minha mãe, ela foi uma pessoa que ela amava o Senna, ela amava ver as corridas do Senna, como todo mundo do Brasil e do mundo, né? Mas a minha mãe era realmente uma fã, o meu pai também, e aí eu assisti a corrida, mas não era do Senna, infelizmente, eu não peguei essa época boa. Uhum. Mas era um pouco depois que minha mãe parou de assistir assim que o Senna faleceu, mas o meu pai continuou. Então
esse assistir corridas assim de domingo era realmente com meu pai, mas era 100% Fórmula 1 e é o que eu miro hoje, né? Eu não miro nenhuma outra categoria diferente da Fórmula 1 e eu acho que é a que eu mais me achei, foi com um carro de monoposto da Fórmula 1. Guilherme, você tá com 19 anos, é isso? Ou já completou 20? Você é de 97 ou 96? Eu sou de 96, mas eu tenho 19, ainda completo 20 só no fim do ano, só. Eu queria saber como é, né, pra você. Eu sou um pouquinho mais velho, esse pouquinho pra quebrar o meu galho aí. Vi a cena e tudo, mas você realmente é um piloto pós-cena. Então tem essa coisa da família, que a mãe é apaixonada por cena, como você falou, vê todo fã de automobilismo, todo lugar, reportagens e tudo mais, cena, mas você não acompanhou. O que que você conhece de cena? Você já foi atrás de corridas históricas, ou é através de livros, ou é através... Eu vi em algum lugar que o seu capacete tem uma certa homenagem ali também. Eu queria saber como é essa relação, né? De fã de alguém que você não viu e de repente teve que correr atrás das histórias e tudo mais. Com certeza, foi uma pena eu não conseguir pegar essa época, mas eu procurei estudar bastante sobre ele, eu já li livros dele, já vi todos os filmes dele, eu sou fanático por ele, né, eu tenho não todas, mas eu tenho muitas corridas dele gravadas aqui, e ele realmente é o meu ídolo, né, a personalidade dele, a pessoa dele por inteira, não só como piloto, como uma pessoa muito boa. Eu já vi muito sobre ele e conheço muita gente também que já conheceu ele, então eu até me sinto muito próximo, assim, sabe, já médicos que são meus, que foram dele, então às vezes eu me sinto muito próximo a ele. E o meu capacete, eu inspirei, é das cores, assim, do Brasil, parece o dele, porque tem muito amarelo, mas não foi por causa dele que eu escolhi essas cores. Eu sempre sonhei com um capacete dessas cores, até porque eu amo a minha casa, eu queria representar ela, mesmo tendo algumas dificuldades aí, né, do Brasil. Mas como é minha casa, eu quero representar ela, quero mostrar pro mundo, assim, que o Brasil, ele é forte, né? Eu tenho essa vontade de mostrar que o Brasil não é só um país que muitas pessoas veem, né, de um país pequeno, mas às vezes o Senna é o símbolo do Brasil, o futebol também. Então, às vezes eu queria levar isso junto comigo também um pouco. Legal, interessante a gente ouvir isso, porque a gente sabe que ele inspira realmente muita gente, mas eu tinha essa curiosidade, né, de como ele inspirava a gente que não tinha visto ele correr. Eu queria falar um pouquinho agora sobre a Fórmula 3, né? Muito legal a sua trajetória aí, o teu título ano passado na Light, mas a gente sabe que a categoria está devendo um pouco aí em desenvolvimento, a gente vê muito carro velho já na categoria, um pouco defasados, e a gente vê, acho que a melhor resposta que a gente tem disso, né, é o Pedrinho Piquet, que fez 2 anos aí ganhando com o pé nas costas e tudo, e tá lá na Europa com um certo dificuldade, né, de pontuar, tá penando um pouco no aprendizado e tudo mais das pistas e circuitos e não tá pontuando, não tá tendo um ano que de repente ele talvez achasse que teria. Eu queria saber se isso não preocupa você um pouco no desenvolvimento da sua carreira. A Fórmula 3 é interessante, está aqui no Brasil, é uma porta para você conhecer, mas essa defasagem com a Europa, né, de repente chegar lá na Europa e ser um mundo totalmente novo e de repente esse aprendizado não servir tanto quanto talvez vocês imaginam que serviria. Eu acho que a Fórmula 3, ela é aqui a brasileira, eu acho que ela é uma porta, uma oportunidade pra gente aqui. Ela é uma categoria razoavelmente barata comparado com as outras, né, do mundo, da europeia, enfim. Ela é mais barata e os carros, elas não são os carros mais novos, realmente. É um chassi anterior, é o F309, né? Mas eu acho que é uma categoria para formar
o piloto, uma categoria de base muito boa. Eu acho que é muito importante eu passar por aqui. É uma categoria que tem... Esse carro nosso aqui é a Fórmula 3 mais rápida do mundo, né? Ela é a mais rápida do mundo porque ela tem um motor muito forte e porque ela tem um jogo de pneu muito bom. Nosso pneu aqui é um Pirelli, muito bom, tem uma aderência muito boa. Ele não perde rendimento, ele é um pneu macio, é muito bom. Na Europa já é diferente, já é um pneu bem ruim, com pouca aderência, duro. E eu acho que até por isso que o Pedro tá apanhando um pouco lá. Eu acho que a adaptação dele com o pneu novo tá sendo meio ruim, meio lento, porque o pneu é basicamente 80% do carro, né? É a parte que mais importa do carro, de aderência, além da aerodinâmica. Mas o pneu influencia no seu tipo de guiada, no jeito que você vai entrar na curva, sair, tracionar. Então é muito importante, muito difícil você mudar de um pneu para outro e levar o aprendizado do seu mesmo jeito, levar a velocidade junto de um pneu para outro de uma forma rápida, sabe? Acho que tem que ter um tempo de adaptação. E eu acho que talvez o pneu daqui devia ser igual ao de lá, mas é questão de patrocinador. Mas eu acho que, enfim, falando de outra coisa, o carro em si é um Fórmula 3. Não importa se ele é 1 ano, 2 anos mais velho, mas ele é um Fórmula 3. Eu acho que o Fórmula 3 é a base de qualquer piloto, assim, qualquer carro que você for guiar, o Fórmula 3 ele te ensina tudo. Como mexer em suspensão, aerodinâmica, acho que é guiada, tudo. Eu acho que além de um Fórmula 1 ou de uma GP2 ou uma categoria Fórmula V8, essa Fórmula 3 brasileira é o carro mais rápido que você vai andar. Então, basicamente, ele te dá um aprendizado muito grande. E falando da concorrência aqui do Brasil, eu acho que é uma categoria forte, assim, forte média, vai. Uma categoria média que, indo para a Europa, fica muito forte. Esse é o único ponto. Mas é porque a Europa ela é a concentração do mundo, né? Se você for pegar a Fórmula 3 japonesa ou de qualquer outro lugar, vai ser média, porque é local. Você pega uma europeia, ela é internacional, então, consequentemente, ela fica mais forte, né? Mas eu acho que aqui é um super passo para tomar. Se você for ver o Vitor Batista, que foi campeão da Light em 2014, ele foi campeão de Eurofórmula Open lá na Europa, né? Que é local também, né? Basicamente espanhola. Então eu acho que o nível da nossa categoria aqui é um nível muito bom, que vai trazer um aprendizado muito bom e uma preparação muito boa para ir para fora. Aí é só questão de se adaptar em talvez pneus diferentes e aí também se esforçar em evoluir numa categoria mais competitiva, né? É legal. Eu queria 2 perguntas em uma, né? Eu queria saber se com o teu título da Light, se teve algum prêmio financeiro que te ajudou esse ano aí a ficar mais tranquilo com relação a isso, a correr atrás de patrocínio, e se em algum momento, né, entre o ano passado e esse ano, se houve aí alguma alternativa de ir para fora. A gente vê que tanto o Juliano Rauti quanto o João Vieira, por exemplo, estão lá na Fórmula 4 italiana, que é um campeonato com muitos, apesar de ser um Fórmula 4, né, um grid muito cheio, algumas corridas bem disputadas. Se houve alguma outra categoria, a própria Eurofórmula que você citou, que era mais espanhola, né? Agora eles estão saindo um pouco da Espanha, estão indo em Paul Ricard, estão indo em algumas pistas fora, estão quase querendo ganhar um status de europeu também. Houve alguma, pelo menos, sondagem de sair já esse ano em 2016 ou não? Olha, houve. O meu título aí da Fórmula 3 no ano passado foi muito importante, que acho que muita gente me viu aqui e me chamaram para ir correr de Fórmula 4, a Fórmula 4 italiana, me chamaram para andar de Fórmula 3, aquela inglesa, né?
que é um carro da Fórmula 4. Que é a Fórmula 4 também, né? Exatamente. Mas eu preferi ficar aqui, que eu acho que não adianta dar um passo para trás, né? O meu carro aqui é superior. Eu acho que eu preciso aprender muito ainda aqui, evoluir muito, para ir para a Europa com condição de disputar e vencer corridas. Eu acho que é possível, eu acho que esse negócio do Pedro tá um pouco com dificuldades. Eu acho que é do piloto. Eu acho que tem gente que vai se adaptar mais fácil, gente que vai demorar um pouco mais. E também tem categorias diferentes que você pode seguir, né? De monoposto, com pneus talvez que vai te favorecer ou não. Mas em 2016 agora, a gente tem pensado em fazer alguns treinos na Europa. Talvez para sentir o carro, pista, clima, equipe, né? Dependente, talvez a gente vai fazer treinos em categorias diferentes para sentir, porque eu quero realmente estar num estágio muito bom esse ano para ter condição de ir para fora no que vem. Eu quero me sentir pronto, mas isso é coisa que vai depender da minha evolução aqui. Se eu não estiver pronto, eu não vou arriscar para ir para fora, porque nome eu só tenho um, né? Eu quero mais estar pronto e chegar lá para vencer corridas do que andar no pelotão de trás. Mas o título de 2015 que você me perguntou não me trouxe nenhum benefício financeiro, não. Teve uma premiação da CBA, mas foi para todos os pilotos que completaram todas as corridas, né? Que participaram de todas as provas, né? E não foi especificamente para o meu título. Eu acho que o Brasil devia dar um incentivo aos novos nomes, né? Os pilotos que vêm se destacando mais. Eu acho que primeiro e segundo colocado no campeonato devia receber um apoio financeiro, um apoio do governo, talvez, para seguir a carreira. Que eu acho que é isso que falta no Brasil hoje para ter pilotos bons na Fórmula 1. Eu acho que na Fórmula 1 não, mas em todas as categorias, né, profissionais. Eu acho que o Brasil está sem incentivo, sem apoio, sem estrutura para mandar pilotos para fora, né? Principalmente nessa crise que a gente está vivendo, ninguém quer patrocinar, ninguém quer ajudar e é um esporte muito caro. Então, tá difícil. Eu acho que se o Brasil não começar a ajudar, vai começar a dificultar cada vez mais, que a gente vê que a gente está numa época bem difícil de pilotos na Europa, né, de ponta, disputando títulos. Mas graças a Deus, o que a gente fez esse ano, a gente conseguiu aprovar a lei do incentivo ao esporte, né, que é pelo menos um pouco da ajuda do governo, mas ainda é muito pouco, é muito difícil conseguir não só aprovar o projeto, como conseguir os patrocinadores. Mas a gente está na luta aí, a gente está usando todos os recursos que a gente pode e tem, né? E vamos É estranho mesmo, né? Isso que você falou, porque uma categoria de base a gente espera realmente que o campeão, pelo menos, ganhe algum incentivo para que ele possa dar seguimento à categoria. A gente viu na Fórmula Indy, né? Tem o Road to Indy lá, a US Fórmula 2000, a Mazda, que dá esse incentivo, e a gente esperava que o mesmo acontecesse por aqui. É bem estranho. Eu achei muito interessante o ponto que você falou, né? De se não se sentir preparado e ficar mais um tempo, porque você até falou, né, o nome você só tem um e tudo mais. Eu acho muito legal esse seu pensamento de fazer as coisas ao seu tempo, mas por outro lado é um esporte que cada vez está à procura mais de garotos mais precoces e tudo. Você já está com seus 19, isso também não pesa um pouquinho por outro lado da balança, né, que a gente já vê um piloto de 18 anos hoje vencendo na Fórmula 1, então a gente vê que o esporte está mais exigente com isso. Eu acho que é meio que uma sinuca, né? De você não posso ir despreparado, mas também não posso ficar esperando muito tempo, porque de repente o bonde passa. Isso é verdade, eu sinto um pouco isso, mas foi a oportunidade que eu tive, né? De começar um pouco tarde, foi o meu caminho que Deus me deu, né? Meu caminho. Mas eu acredito que um trabalho bem feito
é melhor do que um trabalho médio, né? Que adianta você ser 2 anos mais novo, ir para fora e andar atrás? Você não vai chegar em lugar nenhum assim, né? Eu prefiro ter 2 anos mais velho, pode ser 3, talvez mais velho que as pessoas em volta, mas andando na frente. Eu acredito que chegou numa categoria profissional, eu acredito que as equipes vão querer aquele que entrega um trabalho melhor, né? Eu acredito, assim, toda a equipe quer o melhor resultado. Eu acho que, assim, estando um pouquinho mais velho, tá bom, é um esporte que você acaba a sua carreira aos 36, 37 anos no máximo, né? Tenho pouco tempo, então eu tenho que me dedicar ao máximo. Eu acho que evoluir o mais rápido possível e tá lá o mais cedo possível. Esse é o ideal, mas já que eu tenho 19, talvez eu esteja pronto para ir no fim desse ano para fora, mas talvez não. Mas ainda penso assim, eu acho que um trabalho bem feito é o que vai dar chão na minha carreira aí e dar oportunidades para mim. Eu acredito nisso. Então, sim, eu tenho pressa, mas acho melhor fazer as coisas bem feitas. E a gente acabou falando já, até indo um pouco mais para o que você pretende no futuro, mas não falou tanto da sua adaptação do kart para o monoposto. Você contou pra gente que tem aí 2 anos de experiência, que já chegou e já foi vencendo corridas, já levou o título da Light no ano passado. Mas eu queria te perguntar um pouco como é que foi essa adaptação, né? A gente sabe que é um pouco diferente do kart para já um carro mais monoposto, uma corrida diferente, circuitos diferentes, né? Então muda bastante. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e também sobre a tua equipe, né? Que é a Cesário, que é uma das que todo mundo conhece quando fala de automobilismo de base no Brasil. Até que você falasse também um pouquinho da estrutura que eles te dão, como é que foi toda essa sua mudança mesmo. Vou seguir carreira, agora estou no caminho do monoposto. Legal, foi assim, no fim da minha carreira do kart, eu digo fim quando eu parei de correr, assim, todo dia, eu corri de shifter, né? Eu corri desde 2012 até 2014 de shifter. Eu fui 2 ou 3 vezes campeão nela. E ela é o kart mais forte, né? Tem acho que 58 cavalos para 170 quilos, é um negócio absurdo, peso-potência, né? E aí o meu coach é o Danilo Dirani, vocês devem conhecer. Ele até me falou, não adianta ir para uma Fórmula 4, eu prefiro que você vá para a Fórmula 3, que é um carro muito forte, e é parecido com o shifter, né? O shifter é até mais forte em relação ao peso-potência. Só que ele falou, não, eu acho que você está preparado para a Fórmula 3, mas talvez comece no Light para adquirir experiência, é até um pouco mais barato, e enfim, foi aí que eu comecei no Light. Eu comecei para aprender, para evoluir. Vocês devem ter percebido, eu e minha família, a gente tem uma coisa muito certa aqui, que a gente acha que se for fazer um negócio direito, se for fazer um negócio, na verdade, faça direito. Então, a gente buscou a melhor equipe, porque é aquilo que eu falei, nome eu só tenho um. Então, eu preciso construir ele de uma forma boa, né? Então, a gente buscou a melhor equipe, que tem, acho que, 18 títulos, né? Por aí. E então a gente conseguiu entrar em contato com eles me proporcionam uma estrutura muito boa, eles são muito sérios, é incrível, assim, os caras trabalham mesmo, assim, muito sério, e a gente eles não param de desenvolver o carro, o piloto, eles me dão uma assistência muito grande no meu desenvolvimento, me ensinam a usar o carro, a sentir o carro, a fazer as coisas direito. Então eles, com certeza, foi um passo muito importante para o meu desenvolvimento, entrar nessa equipe de ponta. E eu acredito que o Danilo também foi um cara que me abriu muitas portas
me guiou assim de forma muito produtiva, né, na minha carreira. E ele continua comigo, ele foi para Inglaterra, mas agora ficou o irmão dele comigo, o Denis, mas os dois estão sempre muito ligados aí no meu desenvolvimento. Falando um pouquinho de 2016, essa temporada, né? Você e o Matheus Iori aí, uma briga interessante. A gente teve a oportunidade de falar com o Matheus no ano passado, uma ótima entrevista também. Fala um pouquinho como foi esse início de temporada até agora. Então, desde o ano passado eu já vinha dizendo que o meu maior rival ia ser ele, o rival mais forte, né? Ele foi vice-campeão e tudo mais, tem um ano na frente, enfim. O meu ano não começou no pé direito, não. Na verdade, fingiu que ia começar bem, mas não começou, né? A minha primeira corrida na categoria eu cheguei em segundo. Foi uma corrida até bem esforçada da minha parte, eu tinha pouca quilometragem no carro, então eu achei que foi um resultado bom. Mas na segunda e terceira corrida eu não consegui pontuar, né, uma devido a um acidente que eu me envolvi lá na segunda corrida do Velopark, e infelizmente em Santa Cruz, eu acredito que eu fiz uma bela corrida, larguei de último, devido a uma punição que eu recebi, né? Os comissários acharam que eu tive atos negativos no acidente, então me deram essa punição. E de segundo, na metade da corrida, não, de último, na metade da corrida eu já estava em segundo, então eu vinha fazendo uma bela corrida, estava muito rápido, liderei treinos, mas infelizmente eu tive um acidente, meu acelerador travou a 30% da capacidade, né, do motor, e eu estava numa curva que eu chegava a 230 km por hora, e na hora de frear travou o acelerador e em menos de um segundo eu bati. Então foi realmente uma pena, e isso me distanciou no campeonato, mas eu sei que a briga do campeonato ainda está em jogo entre eu e o Matheus, e meus outros companheiros de equipe também, o Cunha e o Han. Mas eu acho que esse jogo ainda tem muito chão aí no campeonato, esse jogo dá pra acontecer muita coisa, mas eu realmente acho que o Matheus, ele é o meu maior rival, né? Mas eu acredito que tendo muito foco e determinação dá pra gente virar esse jogo ao decorrer do campeonato. São nomes muito interessantes na Fórmula 3 esse ano, com certeza. Tanto você quanto o Matheus, tem o Cunha que você já citou, tem o Thiago Vivaco, né, que está retornando da Europa. Uma pena, aliás, né, fez boas corridas na Fórmula Renault ano passado. Uma pena que a gente tem uma transmissão defasada aqui, né? A gente tem que ficar meio de olho nos VTs, que a corrida passou uma semana depois. Quando passam, às vezes furam na programação, você tem que ficar meio correndo atrás da programação. E antes de a gente falar um pouquinho, a gente queria tratar com você também um pouquinho de Fórmula 1, a gente sabe que você é fã, mas falar um pouquinho do futuro, né? Fórmula 3 Europa o que você mira, se tudo se der certo, se a gente fechar que você vai terminar o ano confortável, vai achar um bom patrocinador, ou pensa em alguma outra coisa, Eurofórmula ou alguma outra coisa pro ano que vem? Primeiro, realmente é bem triste esse apoio, pouco apoio, né, que a gente tem de transmissão da nossa categoria. Tem muitos pilotos muito bons e realmente é uma pena, mas sim, esse ano a gente está pensando em algumas categorias para fazer teste e talvez mirar, né, nelas para continuar minha carreira. A gente está pensando ou na Fórmula 3 europeia ou na Eurofórmula 3, que é um pouquinho talvez mais fraca, vai dar um pouquinho mais de bagagem, né? E tem também a Fórmula V8, né? A antiga Fórmula Renault 3.5. Também talvez seja um caminho muito interessante. Como eu disse, eu acredito que guiar um Fórmula 3 dá uma base muito boa, então talvez eu esteja preparado para guiar um carro tão forte que nem esse
V8 3.5, que é um carro que tem muita coisa parecida com o meu, né? Ele tem pneu bom, tem uma aerodinâmica muito boa, ele só é mais forte, mas é o que eu preciso evoluir, né? Passar por uma categoria cada vez mais forte. O ruim é saber Evoluir, se essa categoria vai sobreviver, né? Ela perdeu um apoio muito importante da Renault. A gente viu muitos times saindo da categoria. O grid não tá vazio, né? Mas tá bem mais vazio do que era antes. A gente fica na torcida que a Fórmula V8 sobreviva, mas eles estão passando por um perrengue no momento. Tem razão, mas por enquanto tem alguns pilotos muito fortes e eu citei ela como talvez um passo, né, no ano que vem, porque ela tem um custo bom, né? Ela não é que nem uma GP2 que é absurdamente cara, que a GP2 também é boa, só que ela é muito mais cara, né, do que essa Fórmula V8. Mas eu acredito que, assim, a gente tem que... É que nem uma dança da cadeira, né? A gente nunca sabe até a hora chegar. Mas eu acho que primeiro a gente tem que ver o meu nível, né, meu nível, o quanto dinheiro de patrocinador a gente vai ter para escolher realmente a categoria, mas eu acredito que uma dessas três seja o próximo passo. E falando um pouquinho agora de Fórmula 1, que você disse que é o teu objetivo final, eu quero te perguntar assim, eu sei que você tem toda a sua rotina de viagens, treinos, corridas, mas imagino que você consiga acompanhar as provas. E aí também te perguntar se tem algum piloto que você acompanha mais, é um pouco, digamos assim, fã, se admira pelo estilo, pelo que já fez nas pistas e tudo mais. Agora a gente muda um pouquinho para falar do seu objetivo final. Legal. Eu acompanho todas as corridas da Fórmula 1, eu não perco uma. Eu sempre assisto ao vivo, mas quando não dá eu gravo, né? E realmente é o meu sonho, é onde eu miro. E de piloto da Fórmula 1 que eu mais admiro é o Vettel, sem dúvida. Para mim ele é o piloto mais completo, né? Ele é uma pessoa muito séria, muito focada, muito rápido, né? Muito bom. Sabe desenvolver um carro, que a gente conseguiu ver o que ele desenvolveu o carro da Ferrari desde que o Alonso saiu. Ele conseguiu levar a Ferrari para vitórias, né? Coisa que ela estava em jejum, né? A Ferrari de vitória. Mas ele é um cara muito sério, focado e muito bom. Isso eu admiro muito dele. Uma pessoa muito boa também. Ele é humilde, né? E também tem o Hamilton também, que eu admiro muito pela velocidade dele. Ele tem uma raça muito grande. Ele é muito forte psicologicamente, né? Eu admiro muito isso dele. E ele não dá mole, não, pro Rosberg. Eu acredito que o Rosberg seja um pouco inferior nesse sentido. O Rosberg, ele é um pouco mais fraco psicologicamente. Eu acho que o Hamilton é um exemplo também. Mas como um piloto completo, eu acredito que o Vettel seja o maior exemplo hoje. Aconteceu um fato, né, na Fórmula 1 recentemente que vai um pouquinho de encontro com o que a gente discutiu até agora há pouco, então eu queria saber a sua opinião sobre isso, que é um piloto que de repente, em vez de fazer o caminho natural, se preparar, chegar lá bem, saltou várias etapas, né, saltou da GP3 direto para a Fórmula 1 e um ano na Toro Rosso, subiu logo para a Red Bull, que é o Daniil Kvyat, fez boas corridas, né, foi ao pódio, mas aí por um deslize ali, né, teve um acidente com o Vettel e tal, a equipe acabou rebaixando ele, obviamente tinha um Max Verstappen ali com muita tensão e tudo mais, mas vocês como piloto, como vocês viram aquela situação, né, de uma equipe rebaixando o cara por causa de um acidente? Você mesmo, né, teve um acidente no Velopark, que você falou que teve uma punição. A gente sabe que nessa fase de aprendizado, às vezes acontece mesmo um acidente, e os pilotos com o tempo vai melhorando isso, vai equilibrando, mas vocês não ficaram meio frustrados ou chateados, ou sei lá como eu definiria, vendo a Red Bull tomando a decisão que tomou com o Daniil Kvyat por causa de um ou dois erros que ele cometeu? Eu acredito que foi uma punição muito grande, né? Ninguém esperava isso. Mas é isso que você falou. Por exemplo, acidentes como esse, nem pra mim eu acho que é aceitável, né? Eu já tô num nível
bom, assim, de uma categoria forte, uma categoria boa, eu acho que nem na minha categoria isso é aceitável. O acidente que ele cometeu lá com o Vettel na Rússia, o primeiro tá bom, foi aceitável, ele errou um pouquinho a freada, bateu nele. Mas o segundo, parece que ele foi na maldade, de propósito, 2 erros assim, um logo em seguida do outro, ainda depois do desentendimento deles dois na China, né, na corrida anterior. Eu acho que isso foi um pouco também da pressão do Vettel em cima da Red Bull, que foi falar com os donos, né, com os chefes. Mas eu acredito que o erro que ele cometeu foi um erro muito grave, assim, de iniciante, nossa, novatão, assim, sabe? Eu acredito que foi um pouco inadmissível um erro desse na Fórmula 1, que é uma categoria top, né, de pilotos profissionais. E eu acho que também tudo aconteceu, nossa, acho que também o Verstappen, né, por estar mostrando uma maturidade muito grande, uma velocidade muito grande, eu acho que tudo isso impulsionou essa decisão da Red Bull, né? A Red Bull, ela não quer erros, não quer acidentes, ela só quer vencer, então talvez seja por isso que ela trocou de piloto. E já que a gente está falando um pouquinho aí de Fórmula 1, polêmicas, pilotos e tudo mais, eu queria te perguntar o que você acha das proteções de cockpit na categoria, né? Tem acho que pessoas que são super a favor pela segurança, tem muita gente que está contra por conta da tradição, que não precisa disso, que é um esporte perigoso. E aí, já que essa proteção está mais ou menos acordada para o ano que vem, já para começar mesmo, eu queria te perguntar o que você acha, se é a favor ou contra. Eu sou uma das pessoas completamente contra. Eu acredito que a Fórmula 1 devia ser aberta. Se aos poucos for fechando, daqui a pouco ela vai ficar fechada, né? Então vai perder esse negócio de Fórmula 1, de cockpit, de carro aberto. E eu acredito que, assim, a categoria, correr de carro, é perigoso. Eu acho que a pessoa, o piloto, toma essa decisão, assim, novo, né? Ela quer esse piloto porque é o que ela ama. Eu acho que ela ama o esporte por um todo, assim, junto com o perigo, né? É muito perigoso você... Por exemplo, a gente faz curva aqui, em Cascavel, por exemplo, com uma mínima de velocidade de 216 km por hora, com um muro em volta, né? Eu acho que é um esporte muito perigoso, mas que a gente faz porque a gente ama. Então eu acredito que foi uma decisão, está sendo uma decisão errada. Eu acho que vai manchar um pouco o esporte, vai acabar com muitos fãs. Acho que muita gente vai parar de assistir, vai parar de acompanhar por causa disso. Eu acho que isso até tira um pouco do meu gostinho, assim, de, nossa, Fórmula 1. Eu acho que isso prejudica tudo, a categoria como um todo, e eu acho que a segurança é importante, o carro é muito seguro já, mas eu acredito que para acontecer um acidente ali na cabeça do piloto, assim como eles estão falando, eu acho que é uma fatalidade. Fatalidades acontecem com qualquer um. Você pode estar andando na rua ou você pode estar correndo de carro, entendeu? Eu acho que, e principalmente porque você escolheu correr de carro, você escolheu tomar esse risco. Então eu acredito que é prejudicial essa proteção e eu não gosto, não. Eu acho que o carro devia ser seguro do jeito que é, assim, o cockpit, de bater a perna, o Santo Antônio, do jeito que ele é. Mas esse halo, né, que eles falam em cima da cabeça, eu acho que já é um pouco demais. Pois é, né? Às vezes acontecem os acidentes e algumas decisões são tomadas aí às pressas, que talvez não vá muito pro melhor lado, mas vamos ver, vamos aguardar para ver se sai realmente do papel. A gente já viu também várias coisas anunciadas e que nunca saíram. Já chegando ao fim, né, da nossa entrevista, Guilherme, eu queria saber de você. Eu sei que existe toda uma rotina aí, uma correria, porque você compete vários finais de semana e os outros você assiste Fórmula 1 e tudo, mas eu queria saber se tem mais alguma categoria, algo mais no automobilismo que você está sempre de olho aí, acompanhando. Você, como fã de automobilismo, no que se baseia nessas categorias que você acompanha?
Eu não assisto muitas categorias, assim, como eu disse, o meu amor realmente é por Fórmula 1, mas eu acompanho a MotoGP muito, né, eu adoro a MotoGP, eu acho que ela traz uma emoção muito grande, coisa que a Fórmula 1 eu acho que esses últimos tempos ela perdeu um pouco dessa competitividade, dessa emoção toda que traz. Eu acho que a Fórmula 1 ficou meio dominada, né, épocas dominada pela Red Bull, depois pela Mercedes, enfim. Eu adoro a MotoGP pela competitividade, pela velocidade também, mas de carro, Fórmula Indy eu assisto algumas etapas, as mais importantes, como a 500 milhas, mas não é uma categoria que eu admiro muito. E o resto, né, Fórmula 3 europeia, essas coisas eu acompanho. Mas pena que não passa na TV, então às vezes a gente tem que assistir depois, a gente não acompanha de maneira fácil, né? E a Stock Car eu também acompanho bastante, porque eu vivo em muitos eventos, né? A Fórmula 3 é junto com a Stock Car. E quando eu não estou junto com a Stock Car, eu normalmente assisto também a Stock Car aqui em casa. Bacana, Guilherme. E agora a gente chega então ao final da nossa entrevista. Eu queria te agradecer muito por ter participado aqui com a gente. E a gente sempre deixa também um espaço para você agradecer seus patrocinadores, convidar o pessoal para te seguir nas redes sociais, enfim, acompanhar suas provas. Então a gente deixa o espaço para você dar seu recado final. Muito obrigado, eu que agradeço vocês pela ótima entrevista. O meu contato, rede social também é Guilherme Samaia no Facebook, tem a minha página e o meu perfil pessoal, e tem o G Samaia no Instagram. E patrocinadores eu estou procurando, eu tenho os projetos de lei do incentivo ao esporte, eu estou procurando apoiadores aí para me contribuir nesse projeto, então qualquer coisa é bem-vinda e pode entrar em contato comigo nessas páginas ou também no meu e-mail, gui.samaia@hotmail.com. Muito obrigado. Obrigada, a gente que agradece. E a gente volta aí numa próxima oportunidade a conversar, acompanhando aí a sua carreira. Legal, eu agradeço muito e vamos ter outra entrevista assim em breve, tomara. Você ouviu Café com Velocidade, o seu podcast semanal de automobilismo, com Bárbara Franzin, Thiago Raposo e Fábio Campos. De volta na próxima semana com tudo sobre o esporte a motor.